Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou passar primeiramente, gente, alguns dados aqui e depois vou trazer Mercadão da Bola, tá? Esse vídeo vai ser bem completão mesmo. Gente, eu vou começar passando esses dados aqui sobre a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas, tá? Eu acho importante trazer esses dados aqui. Quais são os dados que eu vou me apegar? Só para deixar bem claro, não são muitos não, até bem poucos na verdade. Como foi o desempenho do Brasil contra as outras seleções que se classificaram também para a Copa do Mundo nessas eliminatórias? Será que foi bom o desempenho? Será que foi regular? Teve alguém que o Brasil perdeu os dois jogos, no turno e retorno das eliminatórias, das seleções que se classificaram para a Copa do Mundo? E eu vou mais além, gente. Eu vou fazer aqui o desempenho geral da seleção brasileira nas eliminatórias, tá? Contra todas as seleções aqui. E vou incluir, por exemplo, a Venezuela, que foi a oitava, nem para a Copa do Mundo vai, nem para a repescagem, beleza? E é lógico também Peru e Chile, beleza? Então, desempenho geral da seleção brasileira, vamos a isso. Vamos lá, gente, desempenho da seleção brasileira, né? Vou começar com Brasil e Bolívia. Vamos lá? Como foi o desempenho da seleção brasileira no geral contra a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026? Se os amigos forem voltar um pouquinho, rebobinar um pouquinho a fita, né? Digamos assim, lá pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em um jogo realizado no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Brasil vencia a Bolívia pelo placar de 5-1, beleza? Ali, inclusive, era a estreia do treinador Fernando Diniz, né? Vale citar isso. Bom, gente, no retorno, última rodada das eliminatórias, né, que acabou ontem. Esse vídeo vai sair na quinta-feira. Acabou na última terça-feira, portanto, as eliminatórias. O Brasil ali perdeu para a Bolívia por 1-0. Então, uma vitória e uma derrota contra a Bolívia. Beleza? A Bolívia, com esses resultados aqui, lógico, né, com a campanha que fez, conseguiu alcançar a repescagem, a chance de ir para uma Copa do Mundo, né? Bom, uma vitória e uma derrota o Brasil conseguiu contra a Bolívia. Vamos ao desempenho da seleção contra outras seleções que se classificaram. No caso agora, diretamente para a Copa do Mundo. Só antes de partir, gente, para o desempenho da seleção brasileira contra outras seleções que se classificaram, e no geral também, né, da campanha, só falando de que eu citei aí, né, que o Fernando Diniz estreou contra a Bolívia. De fato, isso é verdade. O Brasil, antes, os amigos podem ter se esquecido, mas acho que pro dado vale a pena. Já vinha de um treinador que diziam estar interino, mas me lembro que até cogitaram a possibilidade de que se esse treinador tivesse bons resultados, ele talvez até ficasse. Estou falando do Ramon Menezes, tá? Que vinha como treinador da seleção brasileira após a saída do Tite, né? Então ele sai, ainda hoje é treinador das seleções de base da seleção brasileira, mas ali ele até se tivesse tido bons resultados, teria ficado como treinador da seleção brasileira, tá? Então, vamos em frente. Trazendo esse dado aqui só para dar uma consistência maior ao dado que eu quero passar. Vamos lá, gente. Qual foi o desempenho da seleção brasileira contra a Venezuela? Agora vamos falar de uma seleção que nem se classificou para a Copa do Mundo, nem para repescada, nem para canto nenhum. Desempenho da seleção nas eliminatórias: 2 empates por 1-1, tá? Entre Brasil e Venezuela. Ambos os empates tendo Dorival Júnior como treinador
da seleção brasileira nesse ciclo de Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, né, de 2026. Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira nesses 2 jogos aí, contra a Venezuela no turno e retorno, foi o 3º treinador da seleção brasileira nesses 3 anos e meio, digamos assim, de ciclo para a Copa do Mundo 2026. Brasil 1, Venezuela 1 nos 2 jogos, tá? Então, esse foi o desempenho da seleção brasileira contra a Venezuela. Uma seleção que, repito, não se classificou para a Copa do Mundo. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Desempenho da seleção brasileira contra o Peru nessas eliminatórias no turno e retorno. No turno, o Brasil foi lá no Peru e venceu o Peru no finalzinho, praticamente nos acréscimos, por 1-0. Vou ficar devendo para vocês quem marcou o gol, tá? Não tá vindo na mente, não. Acho que foi o Brenner, mas eu não tô lembrado. E no retorno, aqui no Brasil, o Brasil venceu o Peru por 4-0, tá? Então, essa foi a campanha da seleção brasileira em jogos contra o Peru. Uma vitória por 1-0 no turno, lá no Peru, e uma vitória por 4-0 jogando no Brasil. Beleza? Vamos para o desempenho da seleção brasileira contra outra seleção nessas eliminatórias. Contra o Chile. No turno, vale dizer que o treinador da seleção brasileira, na vitória do Brasil por 2-1 em cima do Chile, era o Dorival Júnior, tá? E no retorno, na vitória do Brasil sobre o Chile por 3-0, o treinador era o Carlo Ancelotti, o que equivale, no caso do Carlo Ancelotti, ao 4º treinador da seleção brasileira em um ciclo de 3 anos e meio para a Copa do Mundo de 2026. Então, beleza? Essa foi a campanha do Brasil nos jogos contra o Chile nessas eliminatórias. Nos jogos agora contra o Paraguai, como foi o desempenho da seleção brasileira contra uma outra seleção que se classificou, agora sim, para a Copa do Mundo de 2026? Como foi? Vamos lá. No turno, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1-0. Beleza? O Brasil, que há muitos anos não perdia para o Paraguai, perdeu por 1-0. O treinador era Dorival Júnior. No jogo da volta, no retorno, o Brasil venceu o Paraguai também por 1-0. Enquanto o Paraguai lá venceu por 1-0, o Brasil, no jogo da volta, venceu por 1-0 também. Bom, gente, eu vou ficar devendo um pouco para os amigos, tá? Quem era o treinador do Brasil, mas se muito me engano era o Dorival Júnior mesmo. Essa vitória do Brasil sobre o Paraguai por 1-0 no retorno, tá? Mas uma vitória e uma derrota da seleção brasileira em turno e retorno em confrontos contra o Paraguai nessas eliminatórias sul-americanas. Vamos lá. Bom, gente, campanha do Brasil em jogos contra o Uruguai nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, turno e retorno. No turno, o Brasil perdeu para o Paraguai, ou para o Uruguai, me desculpem, os confrontos que estou citando aqui entre Brasil e Uruguai, tá? Agora. Então, no turno, o Brasil perdeu para o Uruguai, lá no Uruguai, por 2-0. No retorno, o Brasil, no Brasil, empatou com o Uruguai em 1-1, tá? Bom, gente, até onde eu pesquisei aqui, o treinador em ambos os jogos era o Dorival Júnior, tá? Então, um empate pela ordem, né?
uma derrota e um empate contra a seleção uruguaia. Foram os confrontos da seleção brasileira em turno e retorno nessas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 contra o Uruguai. Vamos em frente. Contra a Colômbia, como foi o desempenho da seleção brasileira? Uma outra seleção que também se classificou de forma direta para a Copa do Mundo. Uma vitória e uma derrota. Pela ordem, uma derrota e uma vitória. Lá, a Colômbia venceu o Brasil por 2-1. No Brasil, o Brasil venceu a Colômbia por 2-1. Beleza? Então, uma derrota e uma vitória foi o desempenho da seleção brasileira em turno e retorno contra a Colômbia. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Desempenho do Brasil contra o Equador, né? Contra o Equador, o desempenho aqui foi uma vitória por 1-0, tá? No primeiro turno, jogando no Brasil, o treinador era o Dorival Júnior, né? Brasil 1, Equador 0. E no segundo turno, 0-0, Equador e Brasil. O treinador já era o Carlo Ancelotti. Beleza? Então esse foi o desempenho da seleção brasileira em jogos contra o Equador nas eliminatórias sul-americanas. Para fechar, desempenho do Brasil contra a Argentina. Bom, quem realmente tem aquela rivalidade com a Argentina não vai ser muito legal ouvir isso, não. Na ida, o Brasil perdeu em pleno Maracanã para a Argentina por 1-0, jogando aqui no Brasil. E no jogo da volta foi aquele massacre, né? Argentina 4, Brasil 1. Se os amigos forem olhar aqui, gente, dessas seleções que se classificaram para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil só perdeu no turno e retorno para a seleção da Argentina, certo? E, bom, se os amigos forem olhar, se forem mais longe, vão mais longe. Se a gente for olhar para toda a eliminatória, o Brasil só perdeu em turno e retorno os dois jogos para a seleção da Argentina, tá? Vale dizer que a Argentina nesses confrontos marcou 5 gols ao todo e o Brasil apenas 1. Vale dizer, né? Também aqui. Então, gente, por que eu quis passar isso tudo? Vamos explicar. O motivo é esse aqui, gente. Por que o Brasil ficou na 5ª posição? Por que o Brasil obteve uma posição que, se fosse no antigo formato das eliminatórias, lhe daria o direito de disputar apenas a repescagem? Certo? O Brasil, gente, vale dizer, ficou com 28 pontos ao todo, numa 5ª posição, e não ficou muito distante do 6º ali não, tá? Ficou tudo coladinho ali, vale dizer. Se a Venezuela não tivesse perdido fôlego na reta final, o que perdeu, certo? Poderia a Venezuela entrar aqui e o Brasil até ali ficar brigando para ficar numa 6ª ou 7ª posição. Então, sim, isso poderia ter acontecido. O porquê que eu quis passar esses dados todos é muito simples. Se entende o que eu expliquei aí nos dados para os amigos. 4 treinadores, 3 só nas eliminatórias. Só nas eliminatórias. Só nesse ciclo de eliminatórias foram 3 treinadores: Diniz, Dorival e Carlo Ancelotti. Gente, não tinha como o resultado ser diferente do que foi, certo? É quase impossível que fosse diferente do que foi. Uma 5ª posição que, se o Brasil tivesse ficado em 6º, também não daria nem para reclamar, já que eu acabei de pontuar isso aqui. A pontuação ali é 28, 28, 27, ali do 6º até o 4º. Até o 3º, na verdade. Beleza? Então, assim, ficou tudo muito colado. Por pouco o Brasil não ficou numa posição pior. Beleza? O amigo Raí, né, já até falou sobre a derrota
da seleção brasileira para a Bolívia, mas eu vou deixar um questionamento para os amigos, baseado em tudo que eu falei aí, questão de treinadores, do desempenho da seleção nessas eliminatórias. Há alguma surpresa? Realmente há uma surpresa? Há uma coisa fora do comum em ter perdido para a Bolívia lá? Eu sei que existiu a altitude de 4.000 metros, tem todo fundamento, gente. Quem falar isso tem todo fundamento para dizer. Mas, baseado na campanha da seleção brasileira, como a CBF se portou em relação a treinadores na seleção, volto a repetir, há uma surpresa, de fato, sinceramente, em ter perdido para a Bolívia lá. Fica o questionamento. Eu não vou nem dar resposta não, gente. Deixa para os amigos, assim, pensarem. Isso aqui que eu tô falando não é julgando seleção, não é dizendo que é bom, que é ruim, que é péssimo, mas é trazendo um pensamento baseado na campanha da seleção brasileira, tá? Beleza? Vamos ao Mercadão da Bola. Vamos lá, gente, Mercadão da Bola. O jogador japonês Tomiyasu tá saindo do Arsenal. Vai ficar livre no mercado. O jogador Otávio saiu do Al Nassr, foi anunciado por 2 temporadas no Al Qadsiya da Arábia Saudita. Jogador Anter saiu por empréstimo do Fenerbahçe da Turquia e está indo jogar no Besiktas, também da Turquia, né? Fernando Santos, treinador português, foi demitido do cargo de treinador da seleção do Azerbaijão. Bom, gente, será de 5 anos o contrato do atacante Luciano Rodrigues, que saiu do Bahia com o Union da Arábia Saudita. Daqui a pouco eu vou anunciar outra contratação desse time, tá? Falta apenas 5 jogos para que o Santos tenha a obrigação de compra em contrato, estabelecida em contrato, do zagueiro Zé Ivaldo, junto ao Cruzeiro. Casper Hillman, treinador dinamarquês, fechou até 2027 aqui com o Bayer Leverkusen da Alemanha, o novo treinador do clube alemão. Domenico Tedesco, eu vou dar uma olhadinha se o nome é esse mesmo, certo, gente? Que eu não quero errar aqui, passar errado para os amigos, tá? Vou deixar essa notícia para daqui a pouco. Vamos em frente. Hamilton, zagueiro, e Didira, meia. 2 reforços aqui do Ipiranga para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Corinthians oficializou, gente, a renovação de contrato do jogador Gustavo Henrique, né? Eu já havia falado isso em outro vídeo, mas foi oficializado, né? Até 2027. Do lateral Jacaré também, o Corinthians oficializou a renovação de contrato até 2029. Aqui também, o Decisão, o Maguari e o Retrô serão 3 representantes pernambucanos, os 3, né, representantes pernambucanos na temporada que vem na Série D do Campeonato Brasileiro. No caso aqui do Decisão, gente, esse clube, ele herdou a vaga. É o seguinte, o Santa Cruz ou o Central, os 2 clubes de Pernambuco, que se um ou outro subisse, deixaria uma vaga aberta para mais um clube, né? Porque no caso do Retrô, que caiu para a Série D, já tinha uma vaga na temporada que vem na Série D, né? Afinal, caiu da C para D. E no caso do Maguari, esse clube já havia conquistado uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro da próxima temporada via campeonato estadual. E o que acontece? O Decisão, esse clube também do interior, ele só conquistaria uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, ou para a próxima temporada, se ou Santa Cruz ou Central subisse. E aí abriria mais uma vaga. Como o Santa Cruz subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, a vaga do Santa Cruz foi para o Decisão. E no caso, Decisão, Maguari e Retrô
serão os 3 representantes pernambucanos na próxima temporada na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O Domiak Radong, da Polônia, fechou a contratação de Josh Wilson, zagueiro que pertence ao Manchester City. Fernando Pacheco, goleiro, fechou, me parece que por uma temporada, com o Al Fateh da Arábia Saudita. Jailson, goleiro, estava no Comercial do Piauí, ia disputar a segunda divisão do Campeonato Piauiense, saiu do clube e está indo jogar no futebol do Sul. Bilal Brahimi, atacante argelino, está fechando com o Santos, gente. Ah, mas a janela está fechada, como é que pode? Jogador livre no mercado, gente, né? Aí o Santos está contratando esse atacante. Abubakar, atacante camaronês, né? Da seleção camaronesa, passou por Besiktas, rodado, né? Tava negociando com São Paulo, topou até reduzir salário para 900 mil ali, para o São Paulo contratá-lo. É um jogador livre no mercado, mas o São Paulo não tancou pagar, não, e desistiu da contratação do jogador. Aqui também, Nuno Espírito Santo, treinador português, foi demitido do Nottingham Forest, da Inglaterra, e o ex-treinador do Tottenham, o Ange Postecoglou, esse treinador foi contratado, né, pelo Nottingham Forest. Bom, gente, o São Paulo está vendendo o jogador Henrique do Carmo pro CSKA Moscou, da Rússia, por em torno ali de 6 milhões de euros, mais 1 milhão em bônus, beleza? Vamos em frente aqui. O Molenbeek da Bélgica contratou o jogador Valentim Adamo, que estava no Botafogo. O time aqui também Vamos dar uma checada? Bom, gente, vou dar uma checada. Gente, no caso do Valentim Adamo aí, tá? Que fechou com o Molenbeek da Bélgica, contrato de 2 temporadas, tá? Quem foi vendido em definitivo também pelo Milan foi o volante Arley, pro Al-Shabaab da Arábia Saudita. Gonçalo Piovi. Esse jogador renovou contrato com o Cruz Azul do México até 2028. Guilherme Marques. Esse jogador foi oficializado como novo reforço do Mirassol. Beleza, gente? Para a sequência da Série A. Adelmo Soares. Bom, após uma rodada do Campeonato Pernambucano Série A2, o Veracruz, de Santo Antão, de Vitória de Santo Antão, demitiu o treinador que lá estava e contratou o treinador Adelmo Soares como seu novo treinador. Vamos lá, gente. O QFC, clube da segunda divisão do Campeonato Potiguar, contratou um destaque da Série D do Campeonato Brasileiro. Estou falando do jogador Augusto Potiguar, que foi destaque do Central de Caruaru na Série D do Campeonato Brasileiro e fechou aqui com o QFC de Natal para a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Bruno Fuso, goleiro, que estava no Souza da Paraíba, e Ian Augusto, também do Souza da Paraíba, ambos os jogadores são reforços do Serra Branca, outro clube paraibano, para 2026. Márcio Fernandes, após um ano que ele foi demitido do Paysandu, ele está de volta como novo treinador do Paysandu. O atacante Vila Real, gente, me parece que de 19 anos, fechou com o Cruzeiro, ele que está vindo do Milionários da Colômbia, por 5 temporadas, mas só vai chegar em dezembro de 2025. É jogador para a próxima temporada, tá? Leandro Campos, novo treinador do Souza da Paraíba, para a próxima temporada. Will Viana e Herbert Christian, alguns dos jogadores que renovaram o contrato com o Souza da Paraíba, né? O Souza da Paraíba, para a próxima temporada, né? Esses jogadores aqui renovaram o contrato. Vamos em frente. Al Nassr, da Arábia Saudita, está contratando o jogador Lázaro. Aquele mesmo, gente, com passagem pelo Flamengo, Palmeiras. Está indo jogar na Arábia Saudita, né?
aqui também os seguintes jogadores. Vamos lá, gente. Ener Valencia. Esse atacante fechou com o Pachuca do México. Saiu do Inter de Porto Alegre. O Inter de Porto Alegre ficou com um percentual de venda, né? Bom, Domenico Tedesco, treinador italiano pelas próximas 2 temporadas. Treinador do Fenerbahçe da Turquia. Fabianski, goleiro polonês de 40 anos, que já havia passado pelo West Ham da Inglaterra. Agora voltou a fechar com o West Ham da Inglaterra por 1 temporada. Vamos lá, gente. O Floresta, clube cearense, né? Que vai disputar a taça Fares Lopes, lá do Ceará, ainda nesse ano, está se reforçando. Contratou o goleiro que estava no Central de Caruaru, Milton Rafael, para a disputa da taça Fares Lopes. Bosco, aquele mesmo, gente. Ex-goleiro do São Paulo, do Sport. Bom, agora será preparador de goleiros lá no Fortaleza, tá? Marcos Leonardo, atacante, né, que estava quase fechado com São Paulo. Bom, por empréstimo, me parece que com opção de compra, esse jogador está saindo do Al Hilal da Arábia Saudita e é mais um a fechar com o Union SC da Arábia Saudita. Bom, gente, o jogador dinamarquês Christian Eriksen será o jogador do Wolfsburg da Alemanha, vai jogar a Bundesliga. O meia Erivelton, outro jogador que estava no Central de Caruaru, fechou aqui com o Alecrim para a 2ª divisão do campeonato Potiguar. Jean Carlos Simet, esse jogador saiu do Anderlecht da Bélgica e fechou com o Al Ittihad da Arábia Saudita, gente. Aqui também. Infaivre, esse jogador fechou com o Al Taon da Arábia Saudita. Lloyd Augusto, esse jogador saiu do Vasco e fechou com o Respor da Turquia. O jogador João Mendes, que é filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, saiu do Burnley da Inglaterra e está indo jogar agora no Sub-21 do Hull City, outro clube da Inglaterra. Tá? Bom, gente, antes de comentar o último assunto, só passando uma situação aqui sobre o Bayern de Munique, uma situação bem rápida. O empresário Jorge Mendes, que é o atual empresário do atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, revelou que em 2022 ofereceu esse jogador, Lamine Yamal, que era a base do Barcelona, muito novo, para o Bayern de Munique. E estabeleceu a seguinte situação: se o Bayern de Munique pagasse 5 milhões de euros ao Barcelona, levaria o jogador. O Bayern de Munique não apostou em contratar esse jogador justamente por ser muito novo. Detalhe, gente, eu como torcedor do Bayern de Munique nunca ouvi essa notícia, tá? Para mim é uma coisa nova. O que se sabe, ao menos o que eu sabia, né, disso tudo, é que esse jogador sempre foi base do Barcelona ali, tinha clubes de fato interessados nele, o PSG era um que desde a base teve muito interesse por esse jogador, mas sinceramente eu nunca ouvi falar do Bayern de Munique não, tá? Mas o empresário do jogador, o Jorge Mendes, deu essa versão da história que o Bayern de Munique não apostou no jogador, né? E hoje a gente sabe o sucesso que ele é no Barcelona. Bom, como última notícia, segundo informações, o SBT fechou direitos de transmissão para transmitir a Copa do Mundo de 2026, tá? Não é um pacote completo com os 104 jogos, como por exemplo a Cazé TV tem. A Cazé TV é a única emissora, o único canal, né, mesmo sendo no YouTube, que adquiriu todos os jogos, todos os 104 jogos da Copa do Mundo, tá? Para transmitir. A Globo havia adquirido 52 ali, por volta disso,
E o SBT está adquirindo também outro pacote, tá? Não é, como falei, de todos os jogos, mas de uma quantidade de jogos. E a outra notícia relacionada a isso também é que o SBT, segundo informações, fechou a contratação de Galvão Bueno para ser o narrador principal do SBT na Copa do Mundo de 2026, tá? Essa é a informação, gente. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, deixa eu só passar uma informação aqui que interessa mais a quem é torcedor do Bayern de Munique, né? É sobre a nova contratação que o clube fez, né? No último dia da janela lá, o Nicolas Jackson. Esse jogador, ele participou do jogo da virada, né? De Senegal, lá sobre a seleção de Congo, pelas eliminatórias africanas. O Congo fez 2-0 para cima de Senegal. Aí o Senegal diminuiu o placar. O Jackson, Nicolas Jackson, foi quem empatou o jogo para a seleção senegalesa. E o Pape Sarr virou lá o jogo para a seleção de Senegal, né? Então, uma boa notícia, o atacante Nicolas Jackson, contratação do Bayern de Munique aí, vai ficar em torno de um ano ali no Bayern de Munique, podendo ficar de maneira permanente, tá fazendo gol aí pela sua seleção. Torço eu, né? Como um torcedor do Bayern de Munique, que ele faça esses gols também pelo clube, né? Torcemos aí. Então é isso, galera. Mais uma vez, peço like e fui.